Nas brumas do Antigo Egito e nos sussurros de uma sabedoria há muito esquecida, repousa um livro que intrigou buscadores, espiritualistas e filósofos por mais de um século. O Kybalion, publicado em 1908 pelos misteriosos Três Iniciados, afirma desvendar os ensinamentos secretos de Hermes Trismegisto, uma figura mítica reverenciada como o pai da alquimia, da astrologia e de todo o conhecimento esotérico. Mas o que é exatamente o Kybalion? De onde ele veio? E como seus 7 princípios herméticos podem transformar sua jornada espiritual? Esta é a sua história completa, uma viagem através do mistério, da verdade e do poder ancestral. O Kybalion é um livro envolto em enigma. Sua capa, desprovida de designs chamativos, exibe apenas um título simples e uma autoria enigmática. Os Três Iniciados. Quem seriam eles? E por que optaram pelo anonimato? No início do século XX, em meio a um despertar cultural vibrante que abraçava o espiritualismo, o misticismo oriental e o ressurgimento das sociedades secretas no Ocidente, este livro emergiu como um eco do mundo antigo. Embora lançado oficialmente em 1908, as ideias que ele apresenta parecem eternas, ressoando de milhares de anos atrás, vindas das areias do Antigo Egito, das mentes dos filósofos gregos e dos corações de místicos de todas as eras. À primeira vista, poderia parecer apenas mais um texto esotérico em uma época saturada de ocultismo. Mas havia algo distinto no Kybalion. Ele falava com uma clareza desarmante. Não exigia fé cega, mas oferecia leis, princípios da realidade que podiam ser testados e comprovados pela experiência pessoal de cada leitor. Essa abordagem prática foi o que o diferenciou e atraiu tantos buscadores sedentos por um conhecimento que pudesse ser aplicado. À medida que os leitores se aprofundavam nas origens do texto, um nome começou a surgir: William Walker Atkinson, ex-advogado que se transformou em mestre espiritual e escritor prolífico. Atkinson já havia publicado inúmeros livros sobre temas como o poder do pensamento, a energia mental, o yoga e o magnetismo pessoal. Estudiosos e buscadores espirituais começaram a traçar conexões entre seu estilo de escrita e a prosa do Kybalion. O tom, a estrutura, até mesmo certas frases pareciam carregar sua assinatura. No entanto, Atkinson nunca reivindicou publicamente a autoria do livro. Na verdade, ninguém o fez. O véu de mistério permaneceu intacto, talvez deliberadamente. Mas por que alguém como Atkinson, ou talvez um grupo de pensadores afins, optaria por ocultar sua identidade por trás de um pseudônimo tão místico? Alguns argumentam que foi uma estratégia de marketing, desenhada para adicionar intriga e elevar a aura do livro. Outros, porém, acreditam que o anonimato foi um ato de humildade espiritual, uma forma de remover o ego do ensino e permitir que as ideias falassem por si mesmas. Na tradição hermética, onde o conhecimento é transmitido apenas àqueles que estão preparados, os autores podem ter considerado que ocultar seus nomes reforçaria a ideia de que a verdade não emana de personalidades, mas do que jaz além delas. Essa decisão em si já é um ensinamento. A mensagem é mais importante que o mensageiro. O mistério em torno de sua autoria só serviu para intensificar o fascínio e a busca pela sabedoria contida em suas páginas. Além do mistério de sua criação, o Kybalion se apresenta como uma destilação moderna da filosofia hermética, uma tradição que remonta suas raízes ao Antigo Egito. Isso nos leva à figura central de toda a narrativa, Hermes Trismegisto. Para compreender o Kybalion, é preciso primeiro mergulhar na lenda de Hermes Trismegisto. Seu nome já evoca uma sensação de poder divino e mistério. Trismegisto significa 3 vezes grande, grande em sabedoria, grande em conhecimento e grande em poder. Mas Hermes não era um homem comum. Ele era um símbolo, uma figura composta, parte Deus, parte sábio, parte mito. Na tradição egípcia, ele é associado a Tote, o deus escriba, guardião do livro da vida e mestre da sabedoria sagrada. Na tradição grega, fundiu-se com Hermes, o veloz mensageiro dos deuses. Dessa fusão, emergiu um ser que representava a conexão entre o material e o espiritual, uma ponte entre a terra e o divino. Disse que Hermes Trismegisto escreveu milhares de textos, desde tratados alquímicos até diálogos espirituais, cada um revelando segredos sobre a natureza do universo, da alma e da mente divina. Seus ensinamentos deram origem ao hermetismo, uma escola de pensamento que influenciou o gnosticismo, o neoplatonismo, a alquimia medieval e a magia renascentista. Até mesmo Isaac Newton, o pai da física clássica, sentiu-se profundamente atraído pelos textos herméticos e dedicou mais tempo ao estudo da alquimia do que da matemática. Por quê? Porque Hermes ensinava que o universo não era um acidente caótico, mas uma estrutura ordenada e inteligível.
regida por leis universais que podiam ser compreendidas e aplicadas por aqueles que estivessem preparados. No Kybalion, Hermes Trismegisto não se apresenta como uma figura histórica a ser venerada, mas como um arquétipo espiritual, o mestre ideal, a encarnação da sabedoria transcendental. Seu legado não se encontra em templos ou tumbas, mas nos princípios vivos que governam a realidade. Esses princípios, segundo o Kybalion, foram transmitidos de mestre a discípulo, passados por gerações de iniciados e, finalmente, registrados de uma forma que a mente moderna pudesse compreender. Mas Hermes não ensinava como os mestres de hoje. Ele transmitia o conhecimento por meio de símbolos, paradoxos e enigmas, ferramentas projetadas não para informar, mas para despertar. Seus ensinamentos eram codificados não para confundir, mas para proteger. Na tradição hermética, conhecimento é poder, e o poder nas mãos dos imprudentes pode se tornar destrutivo. Por isso, o segredo é um tema recorrente nos textos herméticos. Nem todos estão preparados para a verdade, e nem todas as verdades podem ser ditas abertamente. O Kybalion, então, não é simplesmente um livro, é uma chave. Uma chave que destrava verdades ancestrais que são tanto cósmicas quanto pessoais. Ele convida o leitor a ver a realidade não como uma sucessão de eventos aleatórios, mas como um organismo vivo, um padrão sagrado governado por leis espirituais. E essas leis, os 7 princípios herméticos, são o que vamos explorar a seguir. O coração do Kybalion reside na revelação de 7 princípios herméticos, leis eternas que, segundo o texto, governam todo o universo. Não são meras ideias filosóficas ou conjecturas metafísicas. São apresentadas como verdades fundamentais, tecidas na própria trama da existência. Segundo a tradição hermética, compreender esses princípios é compreender a própria realidade, e viver em conformidade com eles não só transforma a percepção, mas abre as portas para o domínio consciente de si mesmo e do ambiente. Cada princípio atua como uma chave mestra, destravando um nível mais profundo de percepção, consciência e poder interior. Vamos mergulhar em cada um deles não como teorias abstratas, mas como verdades vivas que podem ser experimentadas. O princípio do mentalismo. Tudo é mente. O universo é mental. Esta afirmação radical sustenta que tudo o que existe tem sua origem na mente. O universo material, nossas vidas, o tempo, o espaço, até mesmo a energia e a matéria são manifestações de uma substância mental subjacente. Isso não significa que o mundo é uma mera ilusão ou fantasia, mas que sua essência é mental, uma consciência infinita, uma mente universal que tudo contém e tudo gera. Neste cenário, seus pensamentos não são eventos isolados ou privados. São ondas no oceano da mente universal, forças criativas que afetam tanto seu mundo interior quanto sua experiência externa. Viver em conformidade com o mentalismo implica compreender que toda mudança na realidade começa com uma mudança no pensamento. Não se trata de pensar positivo superficialmente, mas de reconfigurar as estruturas mentais mais profundas, de alinhar sua consciência com a consciência universal. Este princípio o leva inevitavelmente a um processo de autoobservação. Você começa a examinar seus pensamentos, suas crenças, suas emoções, e a identificar os padrões mentais inconscientes que moldam sua vida sem que você saiba. Uma vez que os torna conscientes, pode transformá-los. A mente deixa de ser um espaço desordenado e reativo para se tornar um instrumento de criação deliberada, e você se dá conta de que é o arquiteto de sua realidade. O princípio da correspondência. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Esta máxima antiga revela que os mesmos padrões, leis e verdades se repetem em todos os níveis da existência, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, do mais tangível ao mais sutil. O que acontece dentro de você se reflete no mundo exterior, e o que ocorre no mundo também se encontra em seu interior. Este princípio o transforma em um intérprete de símbolos. O universo se torna um espelho. Seu ambiente, seus relacionamentos, seus desafios, suas conquistas. Tudo se converte em um reflexo do seu estado interior. Uma doença no corpo pode revelar um conflito da alma. Uma crise externa pode mostrar uma desarmonia mental ou emocional. Assim como você pode compreender o macrocosmo observando o microcosmo, também pode-se entender estudando os ciclos da natureza, os ritmos da Terra, os movimentos dos astros. Viver sob o princípio da correspondência não é viver obcecado por sinais, mas por significados. Você aprende a ler nas entrelinhas. Descobre que os eventos não são casualidades, mas revelações. Cada experiência é uma mensagem cifrada que, se interpretada com sabedoria, o guia a uma compreensão mais profunda de si mesmo e do universo. O princípio da vibração. Nada está imóvel.
Tudo se move, tudo vibra. A ciência moderna confirmou esta verdade ancestral. Tudo no universo, até mesmo o que parece sólido, está em constante vibração. Cada átomo, cada pensamento, cada emoção, cada palavra que pronunciamos vibra em uma frequência específica. E é através dessas vibrações que as formas são criadas, que a energia flui e que nossas experiências se manifestam. Compreender isso transforma completamente sua relação com a realidade. Seus pensamentos não são mais ideias abstratas, mas frequências que emitem sinais ao universo. Suas emoções não são apenas sentimentos passageiros, mas campos energéticos que atraem ou repelem circunstâncias. O medo, a raiva, a culpa vibram em frequências baixas. O amor, a gratidão, a compaixão vibram em frequências elevadas. E quanto mais alta sua vibração, mais harmônica se torna a sua experiência de vida. Este princípio o torna um guardião de sua energia. Você começa a cuidar de seu ambiente, a selecionar conscientemente com quem se relaciona, o que consome, o que escuta, o que permite em sua mente. Desenvolve uma sensibilidade quase espiritual que o permite perceber quando algo eleva sua vibração e quando a drena. Você descobre que elevar sua frequência não é um ato mágico, mas uma disciplina energética. Meditar, respirar com consciência, rodear-se de beleza, conectar-se com a natureza, dizer a verdade, agir com integridade. Tudo isso é alquimia vibracional. Você também compreende que pode mudar seu estado emocional modificando sua vibração. Você não é uma vítima de seus estados internos. Pode mover-se do medo para o amor, da ansiedade para a paz, da tristeza para a gratidão. Não pela negação, mas pela transformação consciente de sua energia. A vibração se torna a linguagem da alma, um convite constante para a harmonia. O princípio da polaridade. Tudo é dual. Tudo tem polos. Tudo tem seu par de opostos. Este princípio afirma que os opostos não estão realmente separados, mas são extremos da mesma coisa. O calor e o frio, por exemplo, não são realidades diferentes, mas graus de temperatura. A luz e a escuridão são graus de luminosidade. O amor e o ódio, surpreendentemente, são dois extremos do mesmo espectro emocional. Este entendimento lhe dá uma poderosa ferramenta de transformação. Você pode passar de um estado para o outro deslocando-se ao longo do mesmo eixo. Você não precisa destruir o ódio para alcançar o amor. Precisa transmutá-lo. Não precisa fugir do medo para encontrar a coragem. Precisa mover sua consciência para o outro polo. Esta é a verdadeira alquimia mental que os sábios antigos ensinavam. A capacidade de mudar seu estado vibratório pela compreensão da polaridade. Você também começa a ver a vida sem julgamentos absolutos. O que você chama de ruim talvez seja simplesmente um grau menor do que você considera bom. O que você chama de escuridão talvez seja apenas a ausência momentânea de luz. Você aprende a não temer os extremos, mas a integrá-los. O sábio não nega suas emoções negativas. Ele as observa, as compreende e as eleva. Aprende a trabalhar com as polaridades internas para encontrar o equilíbrio e a unidade, tornando-se mestre de suas próprias experiências. O princípio do ritmo. Tudo flui e reflui, tudo ascende e descende, tudo se move como um pêndulo. Este princípio descreve o ritmo natural da vida. Tudo tem seus ciclos, suas marés, suas estações. Há momentos de expansão e momentos de contração, dias de claridade e dias de escuridão, fases de crescimento e fases de descanso. A maioria das pessoas luta contra este princípio. Tentam manter sempre o mesmo estado, permanecer no topo, evitar os altos e baixos, mas isso gera frustração, esgotamento e desconexão. Viver em conformidade com o ritmo é viver com sabedoria. Significa aceitar que a energia flui em ondas e que você não pode, nem deve, permanecer no topo para sempre. O verdadeiro domínio espiritual não consiste em evitar os descensos, mas em aprender a navegar com graça quando eles chegam. O sábio conhece seus ciclos internos, sabe quando agir e quando esperar. Sabe quando falar e quando calar. Sabe quando semear e quando colher. O princípio do ritmo o ensina a viver em harmonia com o tempo, consigo mesmo e com o universo. Você não luta mais contra a corrente, você flui com ela. No mundo moderno, é fácil pensar que as ideias espirituais são algo novo, que conceitos como manifestação, vibração ou lei da atração são invenções recentes do movimento de autoajuda. Mas se você se dedicar a rastrear a origem dessas populares ensinamentos, descobrirá que muitas delas têm uma fonte comum, profunda e silenciosa: o Kybalion.
Embora publicado em 1908, este pequeno livro influenciou de maneira silenciosa, mas poderosa, o pensamento espiritual contemporâneo, como um rio subterrâneo que nutre milhões de pessoas sem que elas sequer o saibam. Essa influência oculta começou com o movimento do Novo Pensamento, uma corrente espiritual que ganhou popularidade no final do século XIX e início do século XX. O Novo Pensamento enfatizava o poder da mente para moldar a realidade, sustentando que os pensamentos não são simples processos mentais, mas forças energéticas que atraem experiências, condições e resultados para nossas vidas. William Walker Atkinson, amplamente considerado o autor por trás do pseudônimo Os Três Iniciados, foi uma figura-chave desse movimento. Seus outros escritos abordavam em profundidade temas como energia mental, magnetismo pessoal, concentração e a influência do pensamento, todos elementos entrelaçados nos princípios herméticos do Kybalion. À medida que o movimento do Novo Pensamento evoluiu para o que hoje conhecemos como a Lei da Atração, a marca do Kybalion permaneceu. Pensadores como Napoleon Hill, autor do famoso livro Pense e Enriqueça, escreveram amplamente sobre autossugestão, fé e a importância de alinhar os pensamentos com os objetivos pessoais. Embora Hill nunca tenha citado diretamente o Kybalion, seu arcabouço teórico está impregnado do princípio do mentalismo, que a mente é a causa primária da realidade. Décadas mais tarde, essas ideias seriam redescobertas e popularizadas sob uma nova roupagem, mais acessível. Em O Segredo, de Rhonda Byrne, que se tornou um fenômeno mundial nos anos 2000, a lei da atração é apresentada como uma força universal que responde aos nossos pensamentos e emoções. Embora a linguagem do livro seja adaptada para uma audiência massiva, o conceito é o mesmo que o Kybalion havia apresentado quase um século antes, que tudo é vibração e que o semelhante atrai o semelhante. Em outras palavras, as leis da vibração e da correspondência estão em plena ação, e não se trata apenas de livros. Grandes figuras do mundo espiritual moderno, como Deepak Chopra, Joe Dispenza, Abraham Hicks e Eckhart Tolle, transmitiram ensinamentos que ressoam profundamente com os princípios herméticos, embora muitos de seus seguidores jamais tenham ouvido falar do Kybalion. Esses mestres modernos falam da consciência como força criativa, da necessidade de alinhar-se energeticamente, de curar de dentro para transformar o mundo exterior. Todas ideias que o Kybalion já explicava em suas páginas com clareza e profundidade há mais de 100 anos. A influência do Kybalion também se estende para campos mais complexos como a cura energética, o alinhamento de chakras e o misticismo quântico. O princípio da polaridade ressoa com os ensinamentos do taoísmo e o conceito oriental do yin e do yang. O princípio do ritmo se relaciona com modelos psicológicos modernos que exploram os ciclos emocionais, os padrões comportamentais e até mesmo os biorritmos. O princípio de causa e efeito encontra ecos tanto no conceito hindu de karma quanto na ciência moderna, que observa como cada ação tem consequências e como todo fenômeno está encadeado a uma origem anterior. O princípio de gênero, o sexto princípio do Kybalion que pode ser aprofundado aqui, também encontrou um novo significado nos tempos modernos. Hoje, quando se fala de equilíbrio entre a energia masculina e feminina, de integrar o sagrado masculino com o divino feminino, está se revivendo exatamente o que o Kybalion ensinava, que tudo no universo contém ambas as forças, e que o crescimento espiritual não se trata de rejeitar uma em favor da outra, mas de integrá-las com sabedoria. Essa compreensão deu forma a movimentos de cura interna, empoderamento espiritual e práticas de meditação e autoconhecimento que buscam uma união de opostos dentro do indivíduo. Uma das coisas mais notáveis do Kybalion é que ele consegue unir mundos aparentemente opostos. Faz uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, entre a lógica e a intuição, entre o conhecimento antigo e a psicologia moderna. Não exige que você rejeite a razão ou a evidência, simplesmente o convida a considerar que existe uma dimensão mais profunda, invisível, mas não menos real, que também rege nossa experiência. Essa dimensão é mental, vibracional, energética e é tão importante quanto a física ou a biológica. Essa visão integradora é o que permitiu que o Kybalion perdurasse e se adaptasse, mesmo a um mundo tecnológico, hiperconectado e racional. Mesmo na cultura popular, encontramos rastros de sua influência. Filmes como Matrix apresentam a ideia de que a realidade é uma construção mental, que podemos despertar da ilusão e redesenhar nosso mundo ao compreender as leis que o regem, uma perfeita ilustração do princípio do mentalismo. Na música,
Em romances, em discursos motivacionais e até em redes sociais, aparecem fragmentos de sabedoria hermética escondidos entre frases modernas, esperando ser reconhecidos por quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. E, no entanto, apesar dessa influência profunda, o Kybalion continua sendo relativamente desconhecido para o público em geral. Não foi objeto de campanhas virais, não aparece nas manchetes, nem é ensinado nas escolas. Ele circula silenciosamente entre buscadores espirituais, ocultistas, alquimistas modernos e aqueles que sentem que a vida tem mais camadas de significado do que o que se vê à primeira vista. É um texto que não busca popularidade, mas profundidade. Não grita, sussurra, não se impõe, se revela apenas a quem está preparado para recebê-lo. Uma das razões pelas quais o Kybalion sobreviveu intacto por mais de um século é porque ele não exige fé cega. Ao contrário de outros textos religiosos ou doutrinas rígidas, o Kybalion não pede que você acredite, mas que observe, que prove, que experimente por si mesmo, que aplique seus princípios em sua vida cotidiana e veja os resultados. Ele o convida a usar sua consciência como laboratório e sua alma como campo de estudo. Não há punição por duvidar, nem recompensa por obedecer. Há apenas descoberta, e é precisamente esse enfoque experiencial que torna seus ensinamentos tão poderosos. Porque uma vez que você começa a aplicar o princípio do mentalismo em seus pensamentos, o da correspondência em seus relacionamentos, o da vibração em sua energia e assim por diante, você não apenas entende as leis, você as vive, elas se tornam parte de você. Não são mais ideias que você lê, mas lentes com as quais você olha o mundo. A vida deixa de ser um conjunto de eventos desconectados e começa a se revelar como uma dança de causas, efeitos, ritmos, polaridades e potenciais. Uma dança que pela primeira vez você pode aprender a bailar. E é então que você compreende o verdadeiro propósito do Kybalion. Não iluminá-lo com palavras, mas levá-lo a uma transformação silenciosa. Não dar-lhe respostas, mas despertá-lo. Porque seu poder não está nas páginas, mas no que acontece quando você vive o que ele ensina. Ao fazê-lo, você não apenas muda sua vida, mas muda sua relação com a própria vida. Viver os ensinamentos do Kybalion não consiste em memorizar conceitos abstratos ou recitar princípios como fórmulas mágicas. Nem se trata de adotar uma linguagem esotérica ou vestir-se com roupas místicas. Viver o Kybalion é transformar-se de dentro para fora. É integrar no cotidiano os princípios que regem todo o universo. É permitir que a sabedoria deixe de ser apenas conhecimento intelectual e se torne uma forma de ser, de olhar, de sentir, de agir. O verdadeiro hermetismo não se restringe à teoria. Ele começa quando os princípios se tornam carne, respiração, presença. Imagine despertar a cada dia sabendo que seus pensamentos não são inocentes nem passageiros, que cada ideia que você cultiva, cada emoção que permite crescer em seu interior está vibrando, emitindo, criando. Esta é a vivência direta do princípio do mentalismo. Você não pode mais se dar ao luxo de pensar automaticamente. Você se torna consciente de sua mente como o espaço sagrado onde sua realidade se gesta. Aprende a observar-se, não com julgamento, mas com atenção radical. Pergunta: o que estou alimentando? O que estou projetando para o campo mental universal? Estou pensando a partir do medo ou da sabedoria, da carência ou da plenitude? Este princípio o leva inevitavelmente à prática profunda do silêncio interior. Porque quanto mais você observa sua mente, mais reconhece que muitos pensamentos não lhe pertencem. São ecos do passado, programações herdadas, vozes alheias. Então surge uma nova intenção: purificar a mente, acalmá-la, centrá-la, e não para se tornar um ser perfeito, mas para alinhar-se com a mente universal. Porque se tudo é mente, então tudo pode ser transformado por ela. O trabalho mental se torna trabalho sagrado. Cada pensamento, uma oração. Cada crença, uma semente. Então, você começa a experimentar o princípio da correspondência em seu dia a dia. O que antes pareciam coincidências, agora se revelam como reflexos. Você percebe que seu ambiente está falando com você constantemente, que seus relacionamentos são espelhos vivos de suas feridas, suas forças, suas lições pendentes, que o caos externo muitas vezes reflete um caos interior não atendido. Você aprende a olhar para fora para ver o que não se atreve a enfrentar por dentro, e também o inverso, a curar o interno para transformar o externo. Este princípio o transforma em um intérprete da linguagem simbólica da vida. Nada é trivial. Uma discussão, uma perda, um mal-estar físico, uma casualidade. Tudo é correspondência. E assim, a vida deixa de ser um campo de batalha para se tornar um mestre compassivo.
Você se torna humilde porque compreende que tudo o que experimenta tem algo a lhe mostrar sobre si mesmo, e ao mesmo tempo se empodera porque sabe que, ao mudar seu mundo interno, pode reescrever sua experiência externa. O princípio da vibração se torna então uma bússola diária. Você começa a perceber seu estado vibracional com sutileza. Sabe quando está em harmonia e sabe quando algo está desalinhado, mesmo que não consiga explicar com palavras. Você se torna responsável por sua energia. Cuida de suas emoções, não para reprimi-las, mas para compreendê-las e transformá-las. Pratica o discernimento. Isso que sinto me eleva ou me afunda? Esta pessoa me nutre ou me drena? Este pensamento me aproxima da minha verdade ou me afasta? A vibração não é mais um conceito, é seu clima interior. Você aprende a elevá-la com atos concretos: meditação, respiração consciente, música, gratidão, movimento, silêncio, contato com a natureza. E também com escolhas difíceis: afastar-se de ambientes tóxicos, estabelecer limites, renunciar a hábitos destrutivos. Você descobre que sua vibração é sua assinatura energética, sua contribuição para o campo coletivo. E que quando você eleva a sua frequência, tudo começa a se alinhar. As ideias fluem, as portas se abrem, as sincronicidades aumentam. Não é magia, é lei. O princípio da polaridade se torna uma ferramenta de alquimia emocional. Você não teme mais os extremos. Compreende que em toda tristeza há uma semente de alegria, que em todo medo late o potencial da coragem, que até mesmo a escuridão é parte do processo de despertar. Você aprende a mover-se conscientemente no eixo das emoções. Não luta contra o que sente. Você observa, abraça e lentamente, com prática, transmuta. Também deixa de dividir a vida em boa ou má, positiva ou negativa. Entende que tudo é parte de um mesmo espectro e que sua tarefa não é escolher apenas um lado, mas encontrar o ponto de equilíbrio. A polaridade o ensina a integrar, a não rejeitar suas sombras, mas a dialogar com elas, a ver em cada emoção uma possibilidade de evolução. O sábio não elimina os opostos, ele os reconcilia. Com o princípio do ritmo, você começa a honrar os ciclos da vida. Deixa de exigir que seu corpo funcione como uma máquina. Deixa de se culpar por não estar sempre motivado, feliz ou produtivo. Aceita que tudo na existência flui em ondas: a energia, a criatividade, a clareza, o desejo. Aprende a escutar suas estações internas. Há momentos para semear e momentos para colher, momentos para expandir e momentos para recolher-se. Essa compreensão traz paz, porque você entende que o inverno emocional não é uma falha, mas uma preparação. Que os vazios não são castigos, mas pausas sagradas. Que toda descida tem uma subida. Você não força mais, flui. Você não teme os ciclos, os acompanha. Você se torna um dançarino do ritmo cósmico. E a partir daí, floresce a resiliência, porque você sabe que tudo passa e que se honrar o ritmo, viverá em sincronia com o pulso do universo. O princípio de causa e efeito te leva a um novo nível de responsabilidade. Você compreende que nada é azar, que cada experiência que vive tem raízes, que tudo o que te chega, uma oportunidade, um obstáculo, uma pessoa, uma emoção, é efeito de causas muitas vezes semeadas tempo atrás. Isso não te torna culpado, mas consciente, porque você também vê que, ao mudar suas ações, pensamentos e intenções, semeia novas causas e, com elas, novos efeitos. Este princípio te liberta do vitimismo. Você não espera mais que outros mudem nem que o mundo te salve. Você se torna criador. Começa a agir com intenção, a falar com consciência, a pensar com direção. Cada gesto se torna significativo. Cada decisão, uma oferenda ao futuro. E quando algo difícil ocorre, em vez de culpar ou fugir, você pergunta: o que posso aprender disto? Que semente está por trás deste fruto? Que padrão preciso romper? O último princípio, o princípio de gênero, te reconcilia consigo mesmo. Você descobre que dentro de você vivem duas forças: a masculina, ativa, racional, estruturadora, e a feminina, intuitiva, receptiva, criativa, e que ambas são sagradas. Você não se limita mais a papéis sociais nem a identidades fixas. Você se permite sentir e agir, habitar o silêncio e tomar decisões, criar com ternura e com firmeza. Este princípio não é sobre gênero biológico, é sobre equilíbrio interno. Ao integrar estas energias, você se torna completo. Cura suas feridas de desconexão. Já não busca fora o que acredita que te falta. Reconhece que tudo o que precisa está em você. E, a partir desse lugar de união, pode criar com força e sensibilidade. Pode liderar com compaixão.
pode amar com limites saudáveis, pode viver sem se fragmentar. Viver o Kybalion não é um destino, é um caminho, um compromisso diário. Às vezes você esquecerá, outras vezes retrocederá, mas os princípios sempre estarão aí como faróis silenciosos. Eles não exigem perfeição, pedem presença, atenção, valentia. E quando você realmente os encarna, não apenas os entende, sucede algo sutil, mas profundo. A vida muda, o caos se ordena, o sofrimento perde sua mordida. Você começa a ver padrões onde antes via confusão. O universo já não te parece alheio. Ele se converte em um aliado, em um espelho, em um campo de jogo sagrado. Porque o Kybalion não é um livro que termina quando você o fecha. É um ensinamento vivo, uma chave que abre portais invisíveis, um mapa para seu poder esquecido. E quando o faz carne, não apenas desperta, você lembra quem você é e tudo o que você sempre foi. Viver os ensinamentos do Kybalion não consiste em memorizar conceitos abstratos ou recitar princípios como fórmulas mágicas. Nem se trata de adotar uma linguagem esotérica ou vestir-se com roupas místicas. Viver o Kybalion é transformar-se de dentro para fora. É integrar no cotidiano os princípios que regem todo o universo. É permitir que a sabedoria deixe de ser apenas conhecimento intelectual e se torne uma forma de ser, de olhar, de sentir, de agir. O verdadeiro hermetismo não se restringe à teoria. Ele começa quando os princípios se tornam carne, respiração, presença. Essa é a verdadeira alquimia, a transmutação do conhecimento em sabedoria vivida. Imagine despertar a cada dia, sabendo que seus pensamentos não são inocentes nem passageiros, que cada ideia que você cultiva, cada emoção que permite crescer em seu interior está vibrando, emitindo, criando. Esta é a vivência direta do princípio do mentalismo. Você não pode mais se dar ao luxo de pensar automaticamente. Você se torna consciente de sua mente como o espaço sagrado onde sua realidade se gesta. Aprende a observar-se, não com julgamento, mas com atenção radical. Pergunta: o que estou alimentando? O que estou projetando para o campo mental universal? Estou pensando a partir do medo ou da sabedoria, da carência ou da plenitude? Este princípio o leva inevitavelmente à prática profunda do silêncio interior. Porque quanto mais você observa sua mente, mais reconhece que muitos pensamentos não lhe pertencem. São ecos do passado, programações herdadas, vozes alheias. Então surge uma nova intenção: purificar a mente, acalmá-la, centrá-la, e não para se tornar um ser perfeito, mas para alinhar-se com a mente universal. Porque se tudo é mente, então tudo pode ser transformado por ela. O trabalho mental se torna trabalho sagrado. Cada pensamento, uma oração. Cada crença, uma semente. Então você começa a experimentar o princípio da correspondência em seu dia a dia. O que antes pareciam coincidências agora se revelam como reflexos. Você percebe que seu ambiente está falando com você constantemente, que seus relacionamentos são espelhos vivos de suas feridas, suas forças, suas lições pendentes, que o caos externo muitas vezes reflete um caos interior não atendido. Você aprende a olhar para fora para ver o que não se atreve a enfrentar por dentro, e também o inverso, a curar o interno para transformar o externo. Este princípio o transforma em um intérprete da linguagem simbólica da vida. Nada é trivial. Uma discussão, uma perda, um mal-estar físico, uma casualidade. Tudo é correspondência. E assim a vida deixa de ser um campo de batalha para se tornar um mestre compassivo. Você se torna humilde porque compreende que tudo o que experimenta tem algo a lhe mostrar sobre si mesmo e, ao mesmo tempo, se empodera porque sabe que, ao mudar seu mundo interno, pode reescrever sua experiência externa. O princípio da vibração se torna, então, uma bússola diária. Você começa a perceber seu estado vibracional com sutileza. Sabe quando está em harmonia e sabe quando algo está desalinhado, mesmo que não consiga explicar com palavras. Você se torna responsável por sua energia. Cuida de suas emoções, não para reprimi-las, mas para compreendê-las e transformá-las. Pratica o discernimento. Isso que sinto me eleva ou me afunda? Esta pessoa me nutre ou me drena? Este pensamento me aproxima da minha verdade ou me afasta? A vibração não é mais um conceito, é seu clima interior. Você aprende a elevá-la com atos concretos: meditação, respiração consciente, música, gratidão, movimento, silêncio, contato com a natureza. E também com escolhas difíceis: afastar-se de ambientes tóxicos, estabelecer limites, renunciar a hábitos destrutivos. Você descobre que sua vibração é sua assinatura energética, sua contribuição para o campo coletivo.
e que quando você eleva sua frequência, tudo começa a se alinhar. As ideias fluem, as portas se abrem, as sincronicidades aumentam. Não é magia, é lei. O princípio da polaridade se torna uma ferramenta de alquimia emocional. Você não teme mais os extremos. Compreende que em toda tristeza há uma semente de alegria, que em todo medo late o potencial da coragem, que até mesmo essa escuridão é parte do processo de despertar. Você aprende a mover-se conscientemente no eixo das emoções. Não luta contra o que sente. Você observa, abraça e lentamente com prática transmuta. Também deixa de dividir a vida em boa ou má, positiva ou negativa. Entende que tudo é parte de um mesmo espectro e que sua tarefa não é escolher apenas um lado, mas encontrar o ponto de equilíbrio. A polaridade o ensina a integrar, a não rejeitar suas sombras, mas a dialogar com elas, a ver em cada emoção uma possibilidade de evolução. O sábio não elimina os opostos, ele os reconcilia. Com o princípio do ritmo, você começa a honrar os ciclos da vida. Deixa de exigir que seu corpo funcione como uma máquina. Deixa de se culpar por não estar sempre motivado, feliz ou produtivo. Aceita que tudo na existência flui em ondas. A energia, a criatividade, a clareza, o desejo. Aprende a escutar suas estações internas. Há momentos para semear e momentos para colher. Momentos para expandir e momentos para recolher-se. Essa compreensão traz paz, porque você entende que o inverno emocional não é uma falha, mas uma preparação. Que os vazios não são castigos, mas pausas sagradas. Que toda descida tem uma subida. Você não força mais, flui. Você não teme os ciclos, os acompanha. Você se torna um dançarino do ritmo cósmico. E a partir daí, floresce a resiliência, porque você sabe que tudo passa e que, se honrar o ritmo, viverá em sincronia com o pulso do universo. A aplicação do Kybalion no dia a dia não é uma utopia, mas uma prática que, com persistência, transforma a sua realidade. É a constatação de que somos seres multidimensionais, conectados a uma inteligência universal que opera através de leis imutáveis. Compreender esses princípios não é apenas para intelectuais ou místicos, é para qualquer um que busca um sentido mais profundo e um controle maior sobre a própria vida. Pense em como essas leis se manifestam em áreas que você talvez nem perceba. Na física quântica, por exemplo, onde a observação de uma partícula afeta seu comportamento, vemos um eco do princípio do mentalismo, a consciência moldando a realidade. Na medicina holística, a interconexão entre corpo, mente e espírito ressoa com o princípio da correspondência, mostrando que a cura verdadeira acontece em todos os níveis. E no próprio conceito de manifestação, tão popular hoje, a ideia de que pensamentos e emoções criam nossa realidade é um casamento perfeito entre os princípios do mentalismo e da vibração. O Kybalion nos convida a ir além da superfície, a ver a vida não como uma série de eventos aleatórios, mas como um intrincado tecido de causas e efeitos, de ritmos e polaridades que podemos aprender a orquestrar. É um convite à maestria pessoal, ao despertar do poder que reside em cada um de nós. E essa maestria não vem de dogmas, mas da experiência direta, da aplicação desses ensinamentos em cada passo da sua jornada. Se você chegou até aqui, é porque a semente da sabedoria hermética já ressoa em sua alma. Este conhecimento é um presente, um farol que ilumina o caminho da transformação. E se este vídeo te tocou, te inspirou a buscar mais, te convidamos a fazer parte da nossa comunidade. Curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais buscadores. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual princípio do Kybalion mais ressoou com você. Sua interação é a energia que impulsiona as sementes de Akasha a continuar plantando sabedoria. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos mergulhos no universo da espiritualidade e autoconhecimento. A jornada é longa e profunda, e juntos podemos desvendar os mistérios que nos levam à nossa verdadeira essência.